Fala galerinha pensante, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é Casa de Pensamentos e hoje a gente vai falar sobre o 8º volume da série Bridgerton. E aqui estamos então no último dia do ano e para comemorar esse momento tão especial, eu vim trazer para vocês a resenha do último volume da série Bridgerton. Então, o último volume da série é On the Way to the Wedding. Da mesma forma como o livro da Hyacinth, esse aqui ainda não tem no Brasil, e a previsão de lançamento pela Arqueiro é no segundo semestre desse ano de 2016. Aqui a gente vai ter a história do romance do Gregory Bridgerton, que é o 7º filho, e é um dos livros mais adoráveis de toda a série. A gente conhece um pouco mais o Gregory e descobre que ele é um homem que ele é bem diferente, do que o estereótipo de homem diz que um homem deve ser. O Gregory, ele acredita em amor verdadeiro, Ele tem 7 irmãos casados por amor e a mãe dele e o pai dele se casaram por amor, então ele acha que é completamente incoerente ele não acreditar que amor verdadeiro existe e ele sente que quando ele encontrar a mulher com quem ele vai se casar, vai passar um avião para atrapalhar a gravação do vídeo. Aquilo vai atingi-lo como se fosse um raio mandado dos céus, e os anjos vão cantar coros, e vai ser aquela coisa maravilhosa, e ele vai ver pétalas. Só que ela ainda não apareceu, Ele tá com 26 anos aqui, e ele aguarda pelo momento em que ele vai encontrar essa mulher misteriosa, E enquanto isso, ele tá preocupado com o que ele vai fazer da vida, Ele não tem nenhum tipo de ofício, diferente dos irmãos mais velhos. O Anthony é visconde, o Benedict pinta, o Colin escreve e ele gasta dinheiro. Aí ele tava visitando o Anthony e a Kate lá na casa deles em Kent e a Kate tava dando um retiro que tinha uma galera da alta sociedade que costumava fazer essas coisas, tá ligado? Eles chamavam uma série de pessoas e eles iam pra casa de campo pra passar um tempo, E tinha festas no jardim, tinha jogos, esse monte de coisa. E o Gregory tava lá pra uma dessas coisas que a cunhada dele tá promovendo. Ele tá andando pelo jardim procurando alguma coisa pra comer, porque tá tendo uma festa lá. Até que ele vira e ele vê. Ele vê a nuca de uma mulher e ele sente aquilo. Ele sente aquele raio, ele sente, ele ouve os anjos e ele para e ele fala, é ela. E aí ele esquece da comida, ele esquece da vida e ele vai até ela. E ele se apresenta. E passa outro avião, Senhor Jesus! E ele vai até ela e ele a conhece, e é uma moça chamada Hermione Watson. Aqui nós somos introduzidas à segunda personagem principal, que é a Lady Lucy. Ela é a melhor amiga da Hermione Watson. E uma coisa que ela tá mais acostumada do que respirar na vida dela é lidar com os rapazes que a Hermione dispensa. A Hermione é o diamante da temporada, porque ela é extremamente linda, e ela é graciosa, Então, a Lady Lucinda tá mais do que acostumada de ver os homens se jogando aos pés da amiga dela, e toda aquela parafernália, e todo aquele negócio. E ela sabe que o Gregory não vai ser tão diferente assim. Então, o Gregory vai, se apresenta pra elas, ele chama a Hermione pra dançar, mas ela recusa, E ela fala que pra ele tirar a Lady Lucy pra dançar. E eles começam a conversar, até que um tempo depois a gente descobre, através da Lucy, que a Hermione tá apaixonada por outra pessoa. Ela tá apaixonada por um secretário, acho que é o secretário do pai dela, sendo que ela é filha de um visconde. E esse amor jamais poderia resultar num casamento, porque, filhas de viscondes não se casam com secretários. Só que a Hermione não tá nem aí, ela tá apaixonada e ela troca cartas com um moço,
né? E ela dispensa todos os pretendentes por causa desse cara. E a Lucy tá desesperada pra fazer a Hermione desistir dessa história. E ela sabe que a Hermione nunca vai poder se casar com esse homem, que vai ser só sofrimento que essa relação vai trazer. Então ela decide que ela vai ajudar o Gregory. E o Gregory e a Lucy começam a ter uma certa amizade. Então, aí aqui no livro a gente tem várias discussões sobre o que é o amor, como ele age na vida dos seres humanos e como é estar apaixonado e esse monte de coisa. E tem uma conversa em específico que primeiro ela tem com a Hermione, e aí a Hermione conta pra ela sobre como foi se apaixonar pelo Mr. Edmund, que é o secretário, e ela fala que ela tava no jardim e ela tava só olhando as flores quando ela olhou pro lado e ela ouviu. Ele tava de costas, ela só viu a parte em que o cabelo dele encostava o colarinho da roupa, do casaco. E ela simplesmente sentiu que ela estava... Ela coloca que ela se sentiu arruinada para todas as outras coisas, entendeu? Ela sentiu que ela era dele e ele era dela. Mais tarde, o Gregory chama a Lucy para conversar, porque ela deu um conselho que não estava dando certo. E eles começam a conversar, e eles entram nessa questão do amor, e o Gregory... E ela conta pro Gregory o que a Hermione contou pra ela. E ele fala pra ela que foi a mesma coisa que ele sentiu quando ele viu a Hermione, que era esse amor arrebatador, sabe? Do qual você não consegue escapar e sobre o qual você não tem nenhum tipo de controle. E isso deixa a Lucy desesperada. Primeiro porque ela sente que ela jamais vai amar dessa forma e ela jamais vai ser amada dessa forma. Porém, mais do que isso, ela entra em desespero com essa ideia desse amor, porque ela é uma pessoa muito prática, ela é muito pragmática e ela gosta de ter tudo controladinho, né? E essa ideia de um amor que te controla ao invés de você controlá-lo é algo que a assusta. E a Lucy começa a se sentir diferente, porque ela sempre esteve muito certa de quem ela era, né, e do que ia acontecer na vida dela. Só que conforme ela vai estreitando os laços com o Gregory, ela começa a sentir que a vida dela é muito vazia. Até que em um determinado momento, o irmão dela chega em Aubrey Hall pra chamá-la pra casa, porque o tio tá chamando por ela. Né? Os pais da Lucy morreram quando ela era muito criança, então quem é o tutor dela e do irmão é o tio, e ele tá chamando ela pra voltar pra casa. E naquela noite a Kate dá um baile de máscaras e acontece um puta de um babado. E durante esse babado, a Lucy descobre que ela tá apaixonada pelo Gregory, o que é um grande problema, porque ele ainda ama a Hermione. Depois que ela volta pra Londres, ela vai se casar dentro de 2 meses. E ela se sente muito diferente, sabe? Ela não se sente mais tão segura quanto ao casamento com o Hazelby. Ela não consegue parar de pensar no Gregory, ela não consegue parar de pensar no fim que se deu pra Hermione. Até que um dia ela tá alimentando os pássaros no parque e o Gregory encontra com ela e eles começam a conversar, né? E ela conta que ela vai se casar muito em breve, né? Ela não tá saindo de casa porque ela é muito novinha, ela tem acho que 18 anos, ela ainda não foi apresentada à sociedade, só que como ela vai se casar, tanto o tio dela quanto o pai do noivo dela acham que seria mais prático ela já ser apresentada como esposa do Hazelby. A Daphne vai dar um baile e o Gregory fala, não, pô, que absurdo, né? Você não vai lá? Você vai sim. E ele vai até a mãe dele e pede ajuda da mãe dele pra fazer com que a Lucy vá pro baile. E nesse meio tempo, o Gregory descobre que ele tá apaixonado por ela. O que seria maravilhoso se não tivesse um problema.
A Lucy vai conversar com o tio dela pra desfazer o noivado com o Hazelby, pra ela poder se casar com o Gregory. E o tio dela solta uma puta de uma bomba no colo dela. Existe um motivo de força maior pelo qual ela tá casando com o Hazelby. E ela não pode desfazer o noivado. E ela fica arrasada e ela conta pro Gregory, mas ele não aceita. Porque o Gregory, ele tem essa ideia de que se ele ama uma pessoa e essa pessoa o ama de volta, não existem motivos fortes o suficientes para impedir que eles dois fiquem juntos. Então ele vai atrás dela e ele conversa, sabe? E ele tenta. E ele é tão fofo. Gente, o amor que ele tem pela Lucy, ele fala pra ela, ele fala, meu, não importa o que tenha acontecido, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, mas a gente fica juntos, porque o que importa é que a gente se ama. Que assim, fechou a série com chave de ouro. Ele e o Colin batalham pelo primeiro lugar no meu favorito. Então é isso, galera. Se vocês curtiram, cliquem no joinha aqui embaixo, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se inscrevam para receber mais conteúdo assim toda semana. Vejo vocês no ano que vem. E é isso, um beijo e até a próxima.